Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, sempre com vocês aqui, seu host de plantão favorito, e comigo sempre muito animado e muito empenhado, o meu amiguinho Lucas. E aí, pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia, de nerdices de toda semana. E se você já conhece, já curte, já confia no nosso trabalho, já ajuda a gente aí, divulga o nosso Dois Nerds, curte, compartilha, faz o que precisa ser feito aí no agregador e ajuda a tornar o Dois Nerds conhecido. Se você está meio desconfiado, ouça esse podcast, você vai gostar com certeza. E aí depois não esquece de curtir, compartilhar e mandar para aquelas pessoas que você quer abençoar também, assim como você com certeza vai ser abençoado com a nossa mensagem. É isso, meu povo, e hoje a gente vai falar de um tema mais teológico, amiguinho, mais voltado para a igreja, um pouco nerd, mas teológico, que é o perigo do moralismo cristão. E aí, pra gente começar então, vamos falar, né, o que é moralismo? Então, moralismo, a gente tem um moralismo, vamos falar do moralismo cristão, né? Mas a gente tem um moralismo geral, que é aquilo referente à moral, né? Então, o moralismo é uma linha filosófica que leva a moral como regra universal de funcionamento. Então, para uma pessoa moralista, a moral é o elemento mais importante. Aí a gente pode se perguntar o que é moral, e moral é um conjunto de regras aí que rege uma sociedade, mais ou menos isso, né? Regras morais, não necessariamente regras jurídicas, a gente está falando de regras morais. E aí a pessoa moralista, ela vai colocar essas regras como algo superior. Então, um moralista, por exemplo, vai achar mais importante você respeitar certas regras sociais do que necessariamente a própria lei, digamos assim. Então, e corre muito risco da pessoa que é moralista de se colocar ali em um patamar de superioridade, exatamente porque, como ela vive uma moral elevada, ela se considera melhor do que aqueles que vivem uma moral, na cabeça dela seria morais inferiores, né? Então essa seria a ideia geral aí de moralista ou moralismo num âmbito normal, dentro de uma filosofia. Se eu não me engano, o pessoal moralista e o moralismo começa a surgir mais ou menos no século XIX, mas não tenho lá muitos dados para comprovar isso. Importante também, talvez, falar um pouquinho que parece que são coisas que convergem, não que divergem, né? Lei e moral. De fato, as leis elas nascem muitas vezes de princípios morais, mas nem sempre, porque moral ela às vezes vai estar vinculada a escolas de pensamento específico, a uma linha específica de pensamento naquela sociedade. Moral é um troço bastante relativista no final das contas. Existem morais que são mais genéricas, que abrangem toda a sociedade, que geralmente são o que permeia inclusive a lei civil dessa sociedade. São morais, são pensamentos morais que abrangem o ser humano como um todo. Mas existem morais que vão abranger grupos específicos. Então tem uma moral cristã, uma moral islâmica, uma moral budista. São morais que abrangem esses grupos religiosos. E aí está mais vinculado a eles. Pode ter um diálogo? Até pode, mas nem sempre vai existir necessariamente um diálogo entre eles. Exatamente. E aí tem a moral própria, né? Às vezes a pessoa tem uma moral que é só dela, da cabeça dela também, sem necessariamente estar vinculada a um grupo. Pensando nesses grupos, então a gente teria essa moral cristã, que teoricamente é uma moral que deveria seguir princípios divinos, né? Então, qual é a moral de Deus?
quais são os princípios morais, e aí a gente pode também, qualquer coisa, trazer a ideia dos princípios éticos de Deus. Né? A ética e a moral, elas caminham bem juntas, elas não são a mesma coisa, elas caminham juntas. Né? Então você vai ter aí a moral de Deus. Né? Então, isso é algo que às vezes as pessoas falam assim, isso é tal coisa, é pecado? Olha, pecado não é, mas assim, moralmente falando, tá bem errado, né? Não, mas se tá errado moralmente falando, por exemplo, diante de Deus, será que não é um pecado? É algo a se considerar. Então, existe na Bíblia, a gente vê que Deus tem princípios, né? Então a gente vai falar ali, até se a gente pegar aquele texto de Jesus no Sermão do Monte, que ele leva tudo a um nível muito maior de seriedade no relacionamento, né? Então ele traz alguns pecados e ele fala, né? Se a pessoa chamar o outro de raca, já tá pecando. Isso é um princípio moral. Se você desrespeitar o próximo, você tá errado diante de Deus. Né? Então vamos respeitar o próximo. Então a gente consegue olhar na Bíblia e trazer elementos de uma moralidade cristã. Né? Isso nos leva a conseguir regular as nossas ações humanas. Então é muito importante que nós, cristãos, leiamos a Bíblia, encontremos nela os elementos necessários para a nossa vivência do dia a dia, como respeitar o próximo, quais atitudes ter, né? Pensar sempre o bom samaritano é uma boa história de uma moral cristã. A gente teve ali 2 pessoas, não vou lembrar, que passaram e não fizeram nada. Eles tinham a responsabilidade, a responsabilidade de ajudar aquela pessoa ferida. Não fizeram. Aí o samaritano vai e faz. A moral do samaritano foi elevada. Moralmente falando, esse samaritano foi melhor. Se a gente pensar num contexto judaico, uma moral judaica da época proibia o judeu de se relacionar com o samaritano. Né? Então, Jesus ele vem e subverge essa ideia de, olha, socialmente vocês não vão se relacionar, tudo mais. Cara, não, tem que se relacionar. Veja, esse samaritano teve uma atitude correta, uma atitude de amor. Ou a gente pode dizer aí que a moral de Cristo, a moral de Deus, ela é uma moral voltada para o amor. Né? Para o agir bem com o próximo e tudo mais. Porém, meu amigo, existem pessoas que levam isso para um lado ruim e começam a viver uma moral própria, supondo-a como divina. E aí o que acontece? Viver uma boa moral é o objetivo do ser humano. Agora, ser moralista, que é regrar as atitudes e dividir as pessoas diante da moral, isso é um problema. E aí quando a gente pensa no cristianismo, que é uma religião que prega a união, você ser moralista complica, porque você vai julgar as ações dos outros pautado na sua própria interpretação do que é certo e do que é errado. E você tira de Deus a função de julgar e de regir. Você quer pegar para você isso. E aí isso é um perigo. Até porque se tornar o juiz não é exatamente o papel que nos é dado na sociedade. Jesus, a palavra de Deus, melhor dizendo, nos incentiva a julgar, mas nunca é no sentido individualista. Parece-me, quando olho as escrituras, que o julgamento sempre é permeado por algumas regras, e uma delas é a eclesiologia, é a comunidade, é o conjunto. O ato individual do julgamento não me parece ser nenhum caminho, nenhuma possibilidade. Apenas o grupo, e aí o grupo decide em conjunto aquilo que considera mais pertinente. E ainda assim tem alguns critérios para se estabelecer esse juízo, né? Aqui, pelo que estamos caminhando, parece-me ser algo muito mais individualista, e realmente não é essa a proposta do cristianismo. A proposta do cristianismo não envolve nenhum senso de superioridade em relação aos outros, ou de estou mais certo, estou mais no caminho. Até porque aquilo que não é claro nas escrituras, aquilo que não é, igual a gente estava falando aqui, né? Se não está escrito, não é pecado, tudo mais. Tudo que não está muito claro na Bíblia, a gente tem que dar a margem da dúvida. Tudo que não é muito claro, a gente tem que dar a margem da dúvida.
Agora, uma coisa é ponto passivo. O que vai definir o que é pecado e o que não é pecado é intenções do coração. Se não é algo que está claramente registrado como um pecado, são intenções do coração. E como nós podemos julgar intenções do coração para saber, né, se alguém está certo ou se alguém está errado? Acho que é muita petulância da nossa parte achar que conseguimos fazer isso. Então, no final das contas, a gente entra num ambiente de mistério muito profundo, perigoso e não muito adequado para o cristianismo. Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que o termo perigoso aí é importante. Cara, é perigoso, sabe? Se coloca numa situação delicada. E é isso, quando é o ser humano se colocando numa posição que não é dele, né? A gente se colocar em lugar de julgar os outros, claro, tem instruções bíblicas de como fazer isso. Mas as pessoas raramente fazem de uma forma correta, né? Então, a gente tem que estudar com muito afim, com muito cuidado, fazer essas coisas com muito zelo. Não vou nem lembrar agora, eu acho que era Stott que eu estava lendo uma vez, naquele Cristão Contemporâneo, se duvidar, que ele fala sobre a ira, a raiva, e ele fala assim, você pode ter ira, você pode ter raiva, sim, são sentimentos normais, mas por que você está dentro dessa ira? Por causa de uma justificação própria? Ou é uma ira divina, no sentido de que você está se irando porque é algo que vai contra as palavras do Senhor? Ou você está se irando porque você ficou magoadinho? Se é porque você ficou magoadinho, tá errado. Agora, se é por causa de algo divino, né, está irado em prol da igreja, aí é uma ira ok. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? É para a igreja. Então, esse moralismo, ele não pode ser pautado no moralismo, desculpa. Essa moral, o moralismo é errado. Essa moral, ela não pode ser pautada na minha justiça própria, no que eu acho. Mas Deus, é injusto isso, que essa pessoa que é pecadora tenha tantas coisas. Mas aí você vai para a Bíblia e fala assim, o sol nasce igual para todo mundo. E o dia do julgamento virá para os ímpios. Então, assim, quem vai julgar, quem vai regrar é Deus. Só que o homem, essa criatura maravilhosa que somos nós, quer puxar para si. Se acha no direito. E aí é até interessante, eu estava lendo um livro, finalizei ele esses dias, que é o aconselhamento a partir da cruz. Até fiz uma postagem no nosso Instagram, inspirado em um pedaço desse livro. E os autores, eles apresentam essa ideia do moralista alegre e moralista triste. É mais ou menos isso, eu estou dando uma adaptada aqui. Se vocês forem ver no livro, vocês vão ver de uma forma um pouco diferente, tá? É a versão beta disso. Mas a ideia é a pessoa, né, o moralista alegre seria aquela pessoa que olha assim para a cruz e fala assim, Deus me ama, mas por que não amaria? Eu dou meu dízimo, todo domingo estou na igreja, adotei até um missionário, financeiramente falando, todo mês eu dou um café pro pastor, por que Deus não me amaria? Então, a pessoa que vive elementos morais bons, né? Que são todas essas coisas são maravilhosas, ser dizimista em todos os cultos, né? Tá ali junto com o pastor, são coisas boas. Só que a pessoa, ao realizar isso, coloca a salvação dela nessas coisas. Ela acredita que, cara, é óbvio que Deus me ama. Eu faço todas as coisas corretas, né? E isso é um perigo, porque a pessoa não está conseguindo enxergar o próprio pecado. O fato de você realizar atividades muito boas não muda o fato de você ser pecador. Então, esse moralista alegre, ele acredita que ele tem mérito diante das suas atitudes, né? E aí, quando acontece uma coisa ruim com essa pessoa, ela começa a se questionar. Mas por que, Deus? Eu faço tudo certo. Eu faço tudo que o Senhor manda. Eu não faço nada de errado. Por que isso está acontecendo comigo? Mas a questão é essa. O mal vai vir pro bom e pro mal. As dificuldades virão, né? Só que daí o moralista alegre, igual o livro indica, ele não está pautado na cruz. Ele está pautado nas próprias ações. E ele acredita que ele é merecedor da graça divina, até porque ele realiza ações muito boas. Cara, isso é um perigo. Por causa disso, a fé da pessoa não está pautada na cruz e no sacrifício de Cristo, mas numa própria capacidade humana, que a gente sabe que é falho, né? Nós somos falhos. Isso aí,
há mais riscos em ser moralista, portanto, do que virtudes. Parece-me ser muito mais um pecado do que uma virtude, no final das contas. Precisamos fugir desse mal terrível. Também não estamos dizendo, para não deixar mal entendido, que a moral não é importante ou que ter uma moralidade não é importante. Mas isso deve permear nossas decisões individuais e o nosso coração não deve se tornar uma regra vigente de como viver em comunidade ou de como avaliar o meu próximo e suas ações e suas intenções, porque nós não conhecemos tudo dessa pessoa para fazermos esse tipo de análise. Então é um troço que a gente tem que tomar cuidado, senão a gente pode pecar se formos muito moralistas. E aí, o texto vai trazer um moralista triste. Eu acho muito engraçado isso. Não sei se é triste o título que eles deram pra ele. Mas é a pessoa que olha pra cruz e pensa o seguinte: putz, Deus me ama. Por quê? Por que que Deus ama um ser tão vagabundo como eu? E aí a pessoa começa a realizar ações moralmente boas para tentar justificar esse amor de Deus que ela não entende. Então ela vai ser a dizimista, que vai todo domingo, que adota missionário, mas não, ela não tem o pensamento de, claro que ele me ama, eu faço tudo isso. E ele pensa assim, eu preciso fazer todas essas coisas para que ele me ame, porque eu não sou merecedor desse amor. E assim, nenhum, nem outro estão certos, porque o fato é, não somos merecedores. Receberemos o amor independente da situação. Aí, por causa deste amor e consciente deste amor, mudarei e migrarei minha moral para essa moral elevada de realizar as coisas boas, mas por causa do amor, não para merecer ele, não para justificá-lo, mas porque eu tenho ele. O amor de Cristo deve se tornar um potencializador para o melhoramento moral do ser humano. Então nós realizamos essas coisas não para ganhar favores de Cristo ou para diminuir um peso numa consciência pecaminosa nossa. Mas a gente faz isso porque a gente tem a oportunidade de melhorar em Cristo, né? Então, nenhum caso é bom. Ser um moralista não é bom, entende? É bom viver uma moral. Viver uma moral boa, viver a moral de Cristo é o caminho para o qual temos que andar. Agora, se tornar moralista, cara, isso é um perigo, assim, profundo. E a gente vê isso acontecendo muito na história do Jonathan Edwards, né? Para hoje, a nossa mensagem cristã, a gente tem muito pautado essa coisa da graça de Deus, entender que a gente não é nada sem Deus, que a gente não consegue fazer nada para alcançar esse amor. Mas o Edwards ali, na época nos Estados Unidos, ainda, sei lá, 1600, 700, sei lá quantos caras viviam. Pois é. Ele vem de uma herança puritana que sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, que vivia um moralismo muito elevado. O avivamento, o qual o Jonathan Edwards fez parte, é um avivamento de compreensão da graça divina e de que a moral humana, no sentido de que fazer atividades materiais para se tornar digno da salvação de Deus, não alcança a graça. Essa era a mensagem de avivamento que ele trazia. O Jonathan Edwards, trazendo um breve contexto geral também, no momento em que ele está inserido, é um cara de uma cidade em que as pessoas estão vivendo suas vidas normais, né? Elas estão lá vivendo suas vidas e estão felizes, aparentemente, com a vida que estão vivendo. Só que daí o movimento reformado chega nessa cidade, o movimento reformado, e o movimento reformado sempre tratou muito de ser cristão na sociedade, né? Você não ser só cristão nominal, mas você se tornar um cristão também na sociedade, isso interfere nas suas relações entre pessoas, nas suas decisões profissionais também.
E aí o Jonathan Edwards, os reformados quando chegam, isso antes do Jonathan Edwards ainda, os reformados quando chegam, eles começam a gerar uma conversão de um monte de gente nessa cidade. E essas pessoas começam a mudar a sua vida e isso afeta a sociedade. Então, por exemplo, quem bebia até tarde, ficava até encher a cara no bar, parou de ficar até tarde no bar. Mas daí prejudicou quem? O dono do bar. O dono do bar não ficou feliz. Ele tá comendo gente lá bebendo. Só um exemplo, né? Poderíamos colocar outras áreas da sociedade que começam a ser afetadas. Por quê? Os reformados começam a pregar que ser crente é você mudar, inclusive, questões sociais. Só que isso gera um incômodo naquela sociedade, porque as pessoas aí entendem o que isso tem a ver com moralismo. Entendem que elas estavam bem antes de Jonathan Edwards chegar, antes dos reformados chegarem. E aí aquelas pessoas, elas ficam... A cidade, de uma forma geral, ela estava num contexto de muita tensão com o cristianismo, porque olhava o cristianismo e pensava, poxa vida, eles vieram aqui e destruíram nossa sociedade, nossa comunidade e tudo mais. E aí o Jonathan Edwards, ele tem um grande desafio, e aí que ele entra na história, que esse é o contexto em que ele está inserido, que é provocar um avivamento. Ele é um grande defensor do avivamento, é um reformado que defende o avivamento. Ser reformado não quer dizer que você não crê em avivamento, ele crê nisso. Até porque quando a gente fala de avivamento hoje em dia, a gente já vai pensando mais numa linha pentecostal, né? Não era esse avivamento. Exatamente. E a proposta dele com esse avivamento é tornar realmente a palavra, o evangelho, relevante para a vida das pessoas, que gere satisfação, que gere alegria, e que elas entendam que não é o que elas fazem que vai definir sua salvação, mas que a salvação vai trazer consequências. E uma dessas consequências são mudanças, sim, de atitudes. E que realmente mudanças vão acontecer, mas isso não tem que gerar tristeza, nem agonia, nem aflição. Muito pelo contrário, tem que gerar mais alegria, mais satisfação, mais plenitude. Esse homem tem que fazer essa pregação para essa sociedade que está aflita com as mudanças que o cristianismo tem causado nela. Isso é uma época ainda de tensão também política, né? Relacionamento Inglaterra e Estados Unidos ainda muito tenso. Então, existem vários fatores, né? Eu estava lendo aqui um livro, um pouco sobre ele, e o cara fala que é da Pão Diário, um livro bem bonitinho, né? Os sermões dele sobre avivamento. E eles falam aqui, né, que assim, não foi ele que começou o avivamento. Ele pegou a linha de algumas pessoas que já estavam nisso, mas eu acho que ele foi os mais relevantes na região deles, com certeza. A mensagem do avivamento deles era: a moralidade exterior não é suficiente para a salvação. É necessária uma transformação interior, né? Então eles viviam isso, as pessoas iam para a igreja, acreditavam no cristianismo, só que elas simplesmente viviam externamente coisas que, tipo, não tá fazendo mal pra ninguém. Por exemplo, vamos usar o exemplo do amiguinho. Eu tô enchendo a cara até altas horas da madrugada, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém, então não tem problema. Mas não é sobre fazer mal pra alguém ou não. Então eles estavam julgando as suas ações diante de uma moral própria que caía errado. Então a transformação interior era necessária, né? Quando a gente pega as pregações de Edwards, e a gente tem pecadores na mão de um Deus irado, né, que é a mais famosa, ele pregava outras coisas, né? Então é importante a gente ver que, como pregador, ele tinha uma diversidade de ministrações que sempre voltavam para essa mensagem, uma transformação interior. Então, o livro aqui resume como 2 princípios muito importantes. Deus é o centro de toda experiência religiosa. Então, essa é a primeira ponto da ministração de Edwards. E isso é muito importante, a gente vive isso muito. Mas é legal a gente pensar, talvez, um pouco nas nossas igrejas e ponderar. Será que nos nossos cultos Deus tem sido o ponto primordial da experiência religiosa? Ou a gente tem tentado viver, sei lá, experiências emocionais, experiências racionais, no caso deles, experiências morais, maiores do que a experiência divina, Deus. Deus, ele é o centro da experiência religiosa. O arrependimento, né, a transformação diante de Deus. O segundo conhecer a Deus não é meramente um entendimento racional, e sim um conhecimento sensato da experiência religiosa. Então, a ideia
é se relacionar e conhecer a Deus. E replicar isso para a sociedade. Edwards lutou com isso em uma sociedade muito diferente da nossa, né? E ele deixou as suas marcas. Tá legal, perfeito. Bom pra ele, bom pra gente que tem um cara como ele pra se inspirar. Mas e pra gente? Nosso objetivo aqui, né, meu amiguinho, é sempre jogar pra gente. O que a gente faz aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia, no final das contas, é uma experiência de avaliação moral do que a gente faz com a nossa cultura. A gente tenta fazer isso. A gente já falou de até algumas coisas polêmicas aqui, como, por exemplo, algo que as pessoas sempre falam: ah, mas eu não pode consumir terror. Beleza. E essa é uma leitura moral sua? Ou esse é um fato? A gente conversou sobre isso. Vai lá ver. É um bom cast. Por causa disso, a cultura vive um preconceito moral muito grande dentro da igreja. Nosso último cast, que foi sobre a igreja centrada, fala muito sobre o uso da cultura na igreja e a relação cultura e igreja. Então a questão que a gente faz aqui é levantar uma cultura, uma moral, viver essa moral pautada em Cristo. Nunca na nossa opinião pessoal. É algo que tanto eu quanto o Lucas já falamos aqui, na nossa opinião pessoal. E eu não tô falando isso porque eu quero magoar alguém, por favor. Eu também, se magoar, paciência. Achamos que a produção de The Boys deve ser maravilhosa. Mas moralmente eu não consigo assistir aquilo. Porque pra mim é muito forte e vai contra muitos dos meus princípios cristãos. É a minha leitura de uma moral cristã. De que aquele conteúdo não faz bem. Não me acrescenta. Né? Tô dando um exemplo. Mas o desafio é esse, né, meu amigo? Fazer essa leitura. Sim, e esse discernimento, às vezes, ele vai ser muito mais individual mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado na fé cristã em não ficar tornando as nossas opiniões pessoais uma regra geral e impor isso às outras pessoas. Quando a gente fala de relação com cultura, no caso aqui, né, Dois Nerds, quando a gente fala em questões de cultura pop, e o que é certo e o que é errado, a gente entra num campo muito perigoso, muito perigoso. Eu acho muita ousadia de qualquer pessoa falar o que é certo e o que é errado nesse âmbito. A gente tem que pedir muito mais, tentar ir para uma linha de sabedoria, tentar entender as peculiaridades, tentar entender o que é cada coisa, cada situação. Pedir sabedoria a Deus e com a sabedoria do Senhor tomar decisões que podem estar bem erradas. E talvez estejam. E crer, eu creio muito nisso. Eu acho que é bíblico crer nisso. E crer que o Espírito Santo nos conduz. Deus, ele é soberano nesse mundo. Nós somos sim responsáveis pelas decisões que tomamos, mas ele é soberano. E se há algo que vai interferir, atrapalhar, prejudicar os propósitos dele nesse mundo, ele vai interferir de forma que esse negócio não prevaleça. Agora, não é algo que vai interferir nos planos do Senhor, nos propósitos, é mais algo da nossa vida e realmente das nossas decisões. Então vamos caminhando e vamos vendo. Deus, conforme ele vai nos dando sabedoria, a gente vai aprendendo a discernir essas coisas. Então, eu sou muito defensor dessa linha. Eu acho que a Bíblia ela traz tudo que envolve cultura. Não dá para entrar nesse âmbito e dizer é certo e errado. É muito difícil. Keller, falamos aqui do Keller semana passada. Keller, ele fala um pouco sobre isso no Igreja Centrada também. A dificuldade que é para a igreja, colegiada decidir questões que envolvem contextualização em relação com cultura. Então, de novo, falamos várias vezes isso aqui, acho. É muita petulância da nossa parte. É muita petulância achar que vamos conseguir fazer isso. Então, meu povo, mais um cast aqui pra vocês. E no final das contas, meu amiguinho, a nossa mensagem vai ser sempre essa, gente. Avaliem, leiam, vejam pra vocês
como é cada coisa, né? Dei o exemplo do The Boys aqui, aquilo. Significa que eu me acho melhor do que aqueles que assistem The Boys? Não, isso seria ser moralista. É exatamente isso que é o moralismo. Achar que porque eu decidi não assistir algo, eu sou melhor do que outro. Eu não sou. Porque ao mesmo tempo que eu decido não ver The Boys, sei lá, eu vou lá e jogo um jogo, ou eu assisto um anime que tem algum conteúdo que a outra pessoa vai olhar e vai falar, putz, pra mim não dá. E tá tudo certo. A parte legal da Bíblia, a parte legal da cruz é o seguinte, diante dela somos todos pecadores, estamos todos no mesmo nível. Cara, ninguém aqui é melhor do que o outro. Ninguém tá mais perto de Deus ou mais distante de Deus do que o outro por causa das suas próprias ações. O amor de Cristo é para todos, a cruz é para todos. Então, quando você se encontra em uma situação onde, dentro da sua leitura moral, você vê a outra pessoa e você pensa, putz, mas essas atitudes estão erradas, né? Lembre-se que você é tão pecador quanto e as suas atitudes também estão erradas. É impossível que você seja perfeito. Então, o teu pecado não é maior, não é menor do que o do outro. Então você não tem o direito de julgá-lo ou de se achar melhor. Ah, mas o cara tá roubando, eu não posso me achar melhor? Não, você não pode se achar melhor. Você tem que compreender que o pecado dele é uma realidade e que você pode ser uma ferramenta de ajudar ele a melhorar. Mas não que você é melhor, somos somente ferramentas. Então é muito importante a gente levar isso, fazer essa leitura e pedir sabedoria para Deus, mansidão dele, pra gente conseguir fazer essa leitura. Muita sabedoria provindo do Espírito. Meu amiguinho, como sempre, muito obrigado pela sua manhã. Muito bom estar com você, muito bom estar com vocês, pessoal. Não esquece, se ainda não curtiu, curte aí, ajuda a gente a tornar o 2 Nerds conhecido e relevante. E nos vemos no próximo cast. É isso, meu povo. Um beijo e um queijo.